Queridos amigos, que alegria podemos estar junto da sua presença. Estamos terminando o livro nesse estudo das obras de André Luiz. Esse programa que tem tocado muito o meu coração. Porque ler a obra de André Luiz é uma coisa, estudar como eu e o nosso querido André Luiz estamos fazendo é outra, totalmente diferente. Nos aprofundando, buscando novas informações. Há 10 anos, quando eu e o nosso querido André Luiz nos propomos a gravar esse projeto, nós não tínhamos informações que nós temos hoje. Então houve essa necessidade de regravar todos os capítulos. Primeiro, porque nós já sabíamos naquela época, dentro da casa do próprio Chico Xavier, onde eu tive a oportunidade de frequentar desde 1985, de que André Luiz era Carlos Chagas. E depois nós também fomos procurar informações de Carlos Chagas. E numa visita a Santos, eu tive a oportunidade de ganhar um livro, que é uma relíquia. Foram produzidos apenas 1000 livros, uma única edição, Meu Pai, Carlos Chagas Filho. Onde ali a gente passou a conhecer quem foi Carlos Chagas. E o outro ponto foi a tecnologia, que se modificou ao longo desses 10 anos, levando um material melhor para que você pudesse acompanhar de uma maneira, vamos dizer assim, mais confortável, por essa modernidade dos equipamentos que hoje nós temos em nossas mãos. Então, a nossa gratidão. Hoje nós vamos estudar o capítulo A Volta de Dona Laura, capítulo 47º. Obrigado pela sua audiência. Já lembrando, já vai colocando o seu like, que é muito importante para a nossa página. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão nos dando, a mim e ao nosso querido Sérgio, de estudarmos as obras de André Luiz. Agradeço também a você, telespectador, telespectadora, pelo carinho que nos envolve, pelas mensagens que enviam e pela ajuda no compartilhamento. E eu rogo aos bons espíritos, na figura do nosso querido Dr. Adroaldo e toda a espiritualidade amiga, para que nos intua em mais um programa, em mais um estudo que estamos iniciando. Agora nós vamos ver esse capítulo, que é a volta de Dona Laura. Desde quando André Luiz começou a residir na casa de Dona Laura, assim que ele saiu do hospital, uma das primeiras informações que ele teve foi que Dona Laura iria reencarnar em breve. Nós vimos que esse breve não foi tão breve, não é? Ele se recuperou ali, ficou 1 ano nas câmaras de retificação e agora é hora dela reencarnar. Então, nós vamos acompanhar como isso se sucede. Capítulo 47º, A Volta de Laura. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Então, o capítulo de hoje é um capítulo emocionante, tanto o passado quanto o presente são capítulos que falam de reencarnações.
no capítulo passado, da mãe de André Luiz. No capítulo de hoje, a mãe de Lísias, aquela que se tornou a mãe de André Luiz pelo coração ali na colônia de Nosso Lar. E Laura estava há mais de um ano já preparando para o seu regresso, mesmo assim trabalhava incansavelmente pela sua própria economia espiritual, e ali foi, nesta noite que antecedia o seu retorno à Terra, nós vamos ver que era uma comemoração. Foi entregue, por exemplo, as contas do trabalho que ela prestou para aquela cidade. Aquilo automaticamente gera benefícios para o espírito. Nós vimos que 2 ministérios estavam reconhecendo o seu trabalho, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Regeneração. Então nós percebemos que quando um espírito vai reencarnar, no quilate de Dona Laura para aquela cidade, é visto sempre com muito otimismo. Dona Laura terá uma reencarnação menos penosa que a mãe de André Luiz, por exemplo. Ela virá num lar amigável, ela, o seu Ricardo, os irmãos. Então é um lar com menos condições problemáticas do que vimos no capítulo passado. Interessante, né, que eles iam se reunir e ela ia receber uma notificação do tempo global de serviço na colônia. Olha que coisa interessante, né? Talvez até aquele momento ela não sabia quanto que ela tinha guardado na sua poupança das suas atividades, né? Todos sabiam que ela tinha um trabalho bonito em Nosso Lar. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. Olha a reunião de preparação para um espírito que já vem numa reencarnação programada. Então ela estava em vias de vir 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela já estaria diante de um novo corpo físico. Então nós percebemos o júbilo que esses espíritos não passam por este momento. Por isso que nós que estamos atualmente encarnados, estamos vinculados a um corpo de carne, é fundamental aproveitarmos o máximo da nossa jornada terrena para, quem sabe, retornarmos ao mundo espiritual e nos defrontarmos com uma assembleia como esta, recepcionando-nos, agraciando pelo bom cumprimento dos deveres aqui na Terra. Então eu vejo este capítulo em especial como um capítulo muito bonito. Ainda não vimos nada de novo, aqui foi dado a conta para ela, mas o interessante do capítulo é o que veremos adiante, os medos que ela tinha, as preocupações. Até agora não vimos ainda nada de substancioso, apenas as observações do que estava ocorrendo nesta assembleia. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento: creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. E com um olhar algo triste, concluía: como vê, estou pronta. Reencarnar não é fácil. Nós vemos aqui que a preocupação de André Luiz em torno da mãe dele no capítulo passado é fundamentada. Nós passamos pelo véu do esquecimento. Nós vemos grandes companheiros que vieram com compromissos importantes, falharam.
Dona Laura não era um espírito missionário, era um espírito dedicado, disciplinado, amoroso, mas não era um espírito vultoso, era um espírito que também tinha as suas lutas. E quando nós passamos pelo véu do esquecimento, é igual Chico Xavier dizia, às vezes nós estamos no meio da caminhada e achamos que já vencemos a prova. A reencarnação só é dado como cumprida quando nós retornamos ao plano espiritual. Na nossa última abraçada, nós ainda podemos nos afogar. Então ela estava um pouco preocupada, deixaria os filhos, iria coabitar uma outra realidade. Ela sabia também que, apesar da preparação, havia chances também de adquirir novos débitos. Então ela estava receosa, como nós quando vamos viajar, por exemplo. Às vezes ficamos naquela insegurança, será que eu não estou esquecendo nada? Será que vai ficar tudo bem nestes dias que eu não tiver? Então, nós vemos. E aqui um outro ponto curioso também é que ela passa, como ela mesmo diz, ela passou pelo departamento o serviço de preparação do esclarecimento. Então, ela já estava sofrendo as operações perispiríticas para que pudesse coabitar este novo corpo que em breves dias seria a sua nova ferramenta de evolução. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Então aqui informações preciosas, não é? E é interessante nós notarmos que ela estava convicta da importância da reencarnação, mas conforme os dias ia passando e faltava apenas 2 dias para se matricular no ventre daquela que seria a sua mãe, o medo tomou conta de si. Enquanto todos estavam jubilosos à casa de Dona Laura, ela não, ela estava um pouco reticente. Ela estava com medo. Nós vamos ver aqui 3 casos que ela coloca o porquê do seu medo. Nós vamos estudar isso passo a passo, que é uma coisa normal dos espíritos, porque nós já vimos Dona Laura dizer que ela já falhou muito. Ela poderia voltar nos mesmos erros, que seria um desastre para o seu processo reencarnatório. Então aqui ela começa a receber algumas palavras de ânimo. Olha, Dona Laura, você tem que estar animada à luta. Se você começar a entrar nesse quadro de preocupação, de tristeza, você poderá ter o seu trabalho comprometido, mesmo porque você vai ter o estímulo à retaguarda, que é o estímulo dos espíritos que vivem em nosso lar. E você, nessa cidade de mais de 1 milhão de habitantes, você é uma das pessoas que tem uma ficha de trabalho de maior qualidade nesse ambiente. Então, por isso, você tem que se reanimar para essa tarefa. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima, mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, preocupação legítima, uma preocupação muito natural, uma preocupação que verificamos em outras obras de André Luiz. É o novo. É você estar diante do futuro, mas ainda trazendo a reminiscência do passado. Então ela diz, eu sei que eu tenho as horas de trabalho,
Eu sei que o meu grande amor já retornou, já está num corpo físico, crescendo, desenvolvendo, e agora chegou a minha vez. Eu sei que os meus filhos estarão na retaguarda, mas ela vai falando das suas preocupações naquele instante. Ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exíguo amargoso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Olha, querido Sérgio, um ministro acompanhando o retorno de um espírito à crosta. Não apenas o ministro Genésio, mas outros. Vejo, numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes, eram 72 ministros com muitas ocupações e ela tendo mais de um ministro na sua despedida. Olha que espírito nós estamos falando. Com tantas atribuições, pararam um pouco para reconhecerem naquela mulher o seu esforço. E uma coisa interessante também, André, a importância de uma conversa sadia e de nós que dizemos ser espíritas, largarmos essa mania de ficarmos reclamando, entrarmos em determinadas conversas e entrar naquelas faixas vibratórias negativas. Nós temos aprendido muito com André Luiz. Quando Genésio percebeu que ela estava preocupada, é natural, com a reencarnação, ele já trata logo de elevar o seu padrão espiritual para que ela pudesse ter mais força, para que ela pudesse entender que ela teria muito amparo, não haveria por que ela ficar naquele momento de reclamação, de preocupação, sendo que ela tinha muito mais a ganhar do que a perder. Então isso é um ponto muito importante. Você tem a sua família aqui em nosso lar, que vai te dar a substância espiritual. Você tem nós outros, seus amigos, que vão te dar um suporte espiritual. E nós vamos ver aqui 3 preocupações que ela tem, que ele vai colocando a ela, cada uma, a importância no ângulo espiritual. Continuemos. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. A reencarnação é muito difícil, principalmente para as pessoas que já têm uma consciência do dever, daquilo que tem que fazer, e do homem velho que ainda está dentro de si. Mas Dona Laura está muito bem, ela só tem 3 preocupações. Se fosse comigo, seria umas 50. Ela está bem, ela
Nós estamos fazendo de forma humorada, mas sem dúvida, a reencarnação ela é um desafio muito grande. Então nós ficamos impressionados com a franqueza dela consigo mesma. Ela não estava ali num espetáculo para se vitimizar, para se colocar numa condição de inferioridade, não. Mas ela estava ali com preocupações legítimas. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem a caminhar para diante. Ajudaremos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo, ainda é sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Aqui ele fala um pouquinho, o ministro Genésio, de que o maior problema é o egoísmo. E ela, pelo trabalho que ela tinha feito em nosso lar, ela já tinha praticamente conquistado esse espaço, fazendo com que o egoísmo fosse abandonado do seu coração. Não é fácil abrir a sua casa para receber crianças, como ela fazia. Crianças que muitas vezes ela nem sabia quem era. Crianças altamente comprometidas, cheia de problemas. Nunca perguntou de onde veio. Não perguntava a cor da criança. Não perguntava se a criança era deficiente ou não. Tratava todos com carinho, com amor. Isso é uma conquista do espírito. O que Genésio vem dizer a ela? Não, Laura, você já superou. Muitas dessas fases você não vai viver na Terra. Você vai ter um trabalho árduo de auxílio ao próximo, André. Olha que coisa bonita. Você vai ter um trabalho árduo de auxílio ao próximo. E você vai ver que não vai ter tempo para mergulhar na questão do orgulho, do egoísmo. Então é muito interessante essa lição de Genésio. Dando continuidade, aqui tornou a interlocutora sensatamente. Contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos, nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuriante luz no mar imenso de forças agressivas. Sem dúvida. Em nosso lar, a caridade já estava na maioria dos habitantes. Aqui na Terra, não. Aqui nós vemos, na atualidade, que os espíritos que estão reencarnados, a maioria ainda não adquiriram nem o respeito pela mãe que gerou ele, dando 9 meses, que dirá do semelhante. Aqui já é o segundo momento de preocupação, né, André? Esse já é o segundo. Qual? Aqui eu estou num lugar maravilhoso, mas e lá? Que eu vou me deparar com pessoas que vão ser amigas, que vão ser inimigas. Esse é o segundo momento da sua preocupação. É uma preocupação que todos nós deveríamos ter. Eu, pelo menos, também possuo. Porque a maioria das pessoas que estão ao nosso lado nem sempre vibram o que nós estamos procurando vibrar. Então, você achar o controle, o equilíbrio, enquanto você está numa casa espírita, é fácil, a maioria ali vibra o que você está vibrando, mas no seu trabalho não é assim. Na sociedade não é assim. No trânsito não é assim. Cada um com as suas dificuldades, lidando da sua forma. E o meio interfere muito no modo que nós pensamos e no modo que nós agimos. E às vezes somos arrastados pelo meio que vivemos, pela nossa própria maneira de lidarmos com isto. Então a preocupação que a dona Laura teve e tem é a preocupação que eu tenho, que o nosso querido Sérgio tem, que nós todos devemos ter. Às vezes colocamos determinadas ideias na cabeça, compramos aquilo e vamos adiante com ela.
Por isso que é difícil mantermos a simplicidade, mantermos a humildade, mantermos aquele senso de fraternidade, porque de repente nós vamos nos achando às vezes mais do que a mensagem, mais do que a casa espírita, mais importantes na família. Essa preocupação dela é muito legítima. Agora nós vamos ver então Genésio dar uma explicação fantástica sobre isso. Acompanhemos. Não diga isso, atagueou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Então aqui nós vemos que a recomendação dele é importante. Se você for para lá já derrotada, vai ficar muito difícil, até mesmo de nós podermos te ajudar. Não há essa necessidade. Aqui eu já vejo que Genésio já é um pouco mais firme, um pouco mais duro, que é natural dos espíritos superiores. Então ele diz para ela, o campo das ideias é igualmente campo de luta. O campo das ideias, você pode pensar sobre o bem como você pode pensar sobre o mal. É você que vai escolher o caminho que você vai seguir. E depois ele diz uma outra coisa muito interessante. Lá ficará para sempre o quê? A luz que nós acendermos. Porque a ventania das paixões humanas jamais apagará um só das luzes de Deus. É você que vai escolher o caminho que você quer seguir. Você está altamente preparada para fazer um trabalho belíssimo de implantação da luz. Você vai ter a nossa companhia, já vimos um pouco atrás. Você só vai falhar se você quiser, porque você está indo de uma maneira belíssima, com todo o auxílio necessário, seja o meio que vai te receber na crosta e também com o auxílio espiritual, não só dos seus familiares que aqui estão, mas também dos amigos que você conquistou pelo seu carinho e pela sua bondade. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando novo alento. Estou convencida, agora, de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Eu tenho aprendido muito com os espíritos que eles nos ensinam que, quando pensamos muito, geralmente pouco fazemos. Porque eu fico pensando na probabilidade do acerto, na probabilidade do erro. Quando eles dão o sinal verde, é o trabalho. Então Dona Laura disse, eu estava pensando muito nestes dias, fiquei preocupada. E agora, com a sua visita, eu tive o ânimo e a certeza de que eu conseguirei vencer mais esta etapa. É o convite. Nós não podemos entrar na batalha da vida já com ar de derrotados, porque o mundo é aniquilador. Se eu não tiver o mínimo de espiritualidade, não cultivar os espíritos amigos, não adianta. Se já cultivando tudo isso é difícil, não adianta eu imaginar que a Terra é um mar de paraísos. Não é. A vida na Terra não é fácil para ninguém. Cada um com seus dramas, cada um com as suas lutas. Aquele que é rico, ele pode ser rico da matéria, mas ele pode ser pobre de afeto. Aquele que é rico de afeto
pode ser pobre de espiritualidade. Aquele que é rico de espiritualidade pode passar pelas expiações dos filhos difíceis. Então a vida não é fácil. Muitas pessoas apresentam-se fácil, procurando através do sorriso, da palavra de bom ânimo, mas quando entra dentro do quarto para dormir, nós não sabemos as angústias que pairam por detrás daquele sorriso, por detrás daquele otimismo. Então aqui nós vemos, quando entrarmos numa nova existência, ou mesmo nós que já estamos no meio de uma jornada terrena, não darmos valor para o que não deu certo, não darmos valor para os nossos próprios erros do passado, é nós pegarmos de hoje em diante. Se já não temos mais aqueles que retornaram ao plano espiritual, nós temos aqueles outros que ainda estão conosco, e com estes fazermos a diferença, e com estes fazermos a nossa parte. Diariamente, acendendo a luz íntima, a luz da compreensão, a luz do amor, a luz do entendimento, a luz da alegria e a luz da renovação. Genésio sorriu, satisfeito, e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Lembrando que já foi estudado em capítulos passados que esta parte da contabilidade de nosso lar pertencia diretamente à governadoria. Por isso que aqui esse auxiliar de contas, ele diz que a governadoria, tendo a ficha de Dona Laura, expediu para o Ministério do Auxílio que tivesse um cuidado muito grande na formação do novo corpo físico, levando em conta o esforço dela. Então, aqui nós já vemos uma outra informação preciosa. O esforço que ela teve do outro lado ajudou muito no corpo que ela teria. E ali foi dito, olha, cuidado com os ascendentes biológicos. Olha a genética que ela herdará, para que ela possa desempenhar um bom trabalho na Terra. Interessante este parágrafo aqui que vimos agora e como que a governadoria tem um cuidado especial para os espíritos que se dedicam naquela colônia. Ah, é verdade. Disse ela, pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Então ela tinha preocupação que ela poderia herdar. Será que daria condições para os trabalhos que ela estava se propondo? Exemplo, vamos supor que ela veio com o compromisso de ser uma médium. Será que o corpo físico seria um bom elemento para o desenvolvimento da mediunidade? E por outro lado também, né, a grande preocupação dela, será que eu vou ter um corpo perfeito? Será que eu não vou ter algum problema de saúde que pode atrapalhar esse meu otimismo? É a preocupação que legítima
de um espírito frente a uma nova ferramenta. Ela conhecia o perispírito como Dona Laura, agora ela está mergulhando num corpo novo, então ela tinha estas preocupações. Então a preocupação dela é exatamente se isso não poderia vir alguma coisa comprometida que traria a ela sequelas dela não ter força para superar esses momentos. Continuemos a leitura. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio, sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. A reencarnação dela foi chancelada pelo próprio governador da cidade, que teve os papéis e os mapas da sua futura reencarnação. Então, nós não estamos falando de um espírito comum. Você acha mesmo que numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes que reencarnava pessoas todos os dias, o governador ia ter tempo para ficar olhando caso por caso? É sim parte da governadoria ajudar na questão dos ganhos espirituais de cada morador, mas não compete ao governador ficar olhando a reencarnação A, B, C, D. E aqui nós vemos que a reencarnação de Dona Laura foi olhada, supervisionada pelo próprio governador. É um dado fundamental. Continua a leitura. Graças a Deus. Disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo. Lísias e as irmãs, às quais se uniam agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Então foi aquele empurrão que ela precisava. Tem um ditado, não é? Santo de casa não faz milagre. Então tudo que o ministro disse, os filhos já disseram e algumas outras pessoas, mas a dona Laura estava relutante, estava preocupada. E aí veio o ministro, de forma amorosa, mas ao mesmo tempo esclarecedora, e fez com que ela mudasse o ânimo, fez com que ela mudasse aquela forma que ela estava pensando e agindo naquele momento. Maravilhoso este capítulo, mostrando para todos nós que os espíritos também têm aquele receio de assumirem um novo corpo físico. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui, com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. A gente chega a se emocionar, né? E ficamos imaginando também como é que André Luiz se emocionou. Ele mesmo descreve aqui. Primeiro que ele tinha a Dona Laura como sua mãe e Dona Laura tinha ele como mais um filho daquela casa, um filho do coração. Segundo, é que nós percebemos nesse capítulo
que as 3 maiores dúvidas que tinha dentro do coração daquela mulher foram sanadas. O próprio Genésio foi provocando gradativamente, aonde ela pudesse ir se libertando das amarras, das dúvidas que pairava sobre o seu coração. O próprio governador intercedeu a seu favor. O corpo que lhe vai abrigar na terra está altamente preparado com as devidas condições, já pré-estabelecida para o tempo que você vai ficar matriculado na escola bendita da reencarnação. É uma lição emocionante, é uma lição que nos convida a meditar que vale a pena nós nos esforçarmos para chegar melhor no mundo espiritual. Estamos encerrando o capítulo 47, A Volta de Laura, agradecendo à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade deste projeto. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo apoio, pelo amparo, pela intuição. Agradecemos a cada telespectador e telespectadora que estudam conosco. É por vocês que fazemos o nosso estudo e também para nós, para podermos aprender conforme o que também procuramos de informações. Ao encerrar este vídeo, pedimos carinhosamente a sua ajuda. O seu like é muito importante, o seu joinha, o seu comentário no vídeo, o seu compartilhamento, divulgando para outras pessoas que ainda não nos conhecem, para estudarem conosco esta e outras obras de André Luiz. Se você conhece a TV A Caminho da Luz, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Habilite as notificações. São pequenas iniciativas que podem fazer a modificação do nosso canal. E eu também te convido a se tornar um membro do canal. Aqui na descrição do vídeo você encontrará as minhas redes sociais e a do nosso querido Sérgio. E lá nós postamos semanalmente as atividades do CEPAC e do seu departamento, Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. Precisamos muito da sua ajuda para distribuirmos as marmiteques, as cestas básicas, os agasalhos. E quando você se torna um membro do canal, o Seja Membro está ao lado do Inscreva-se, é a oportunidade que você tem de colaborar diretamente. É uma plataforma do próprio Google, por isso que no seu cartão de crédito não vai vir TV A Caminho da Luz, não vai vir CEPAC, vai vir uma conta do próprio Google e eles transferem o recurso para casa. E também gostaria de deixar o nosso WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo e com o nosso querido Sérgio. O número é 19 997 782794. Queridos amigos, vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Gratidão pela sua companhia. De coração vou pedir um favor, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, ele é muito importante para a nossa página. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.